E naquela época, quem conseguia dar a interpretação, eu dei uma pesquisadinha, e quem conseguia dar a interpretação era como se a pessoa eles prezavam muito as pessoas que conseguiam dar a interpretação dos sonhos, porque era como se elas conseguissem interpretar as coisas do futuro, saber as coisas do futuro. Então eles prezavam muito essas coisas. E como acabamos de ler, José, ele deu a interpretação dos sonhos e se cumpriu, que fala no versículo 20. E aconteceu ao terceiro dia, o dia do nascimento de Faraó, que fez um banquete a todos os seus servos, e levantou a cabeça do copeiro e a cabeça do padeiro no meio dos seus servos, e fez tomar o copeiro ao seu ofício de copeiro, e este deu o copo na mão de Faraó, mas ao padeiro enforcou, como José havia interpretado. O copeiro, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Como vocês puderam ver, o copeiro de José, ele tinha dito ele deu a interpretação dos sonhos, e tudo que saiu da boca dele realmente se cumpriu. E como o José falou que era pro copeiro, depois que todas essas coisas se cumprissem, que não era pro copeiro se esquecer dele, que era para ele se lembrar e falar de José para Faraó. Porém, aquele copeiro nem se importou, porque ele já tinha o cargo dele mesmo de volta, José já tinha dado a interpretação, já tinha saído, aquele copeiro já tinha saído da prisão mesmo, então, tipo, não ligo pra vida daquele lá. Então ele não falou de José para Faraó. E é o que acontece muito nos dias de hoje. Às vezes a gente acaba ajudando algumas pessoas. Às vezes a gente não quer nem nada em troca, só ajuda por ajudar mesmo. Mas na hora que você precisa de ajuda, aquela pessoa não lembra de você, não lembra o que você fez. Às vezes as pessoas acabam até te julgando. A mesma pessoa que você deu o braço, que você ajudou, que você deu a mão, levantou ela do chão, na hora que ela tá lá em cima, você tá no chão, ela acaba não lembrando de você. E da mesma forma aconteceu com os irmãos de José. Eles voltaram para o Egito e, como vocês já sabem, eles venderam José como escravo, humilharam José. José, ele foi vendido numa terra totalmente estranha, o pai dele lá desesperado, chorando. E mesmo assim, quando os irmãos de José foram falar com ele, José, ele não... O cooperador ia até estar pregando esses dias sobre José, e ele até tinha falado que quando os irmãos de José foram ao Egito, José, ele poderia muito bem ter menosprezado, porque ele, depois que tudo isso aconteceu, o José interpretou o sonho de Faraó, depois Faraó colocou José como governador, e aí foi quando os irmãos dele voltaram ao Egito para falar com ele. E José, quando os irmãos dele voltaram, ele poderia muito bem ter esquecido dos irmãos dele, até porque eles humilharam, venderam como se ele não fosse nada, como se ele fosse nada, como se ele fosse qualquer outro objeto, sendo que era da mesma família, sangue do sangue. E José, naquele momento, ele poderia muito bem ter expulsado os irmãos deles de lá, porque ele era um governador, ele era uma peça importante para o Egito. Mas não, ele foi, conversou, teve paciência, teve prudência, né? Ele não deixou a bênção que Deus deu para ele subir a cabeça. A gente deve aprender muito com a história de José, porque a história, a caminhada, a trajetória de José, muitas das vezes é a nossa vida, né? Às vezes a gente passa por algumas dificuldades, por algumas aflições, algumas coisas assim da vida. Às vezes até pessoas que são do nosso sangue do nosso sangue, se dizem ser família, às vezes acabam
nos menosprezando, xingamento, como acontece em diversas famílias. Mas hoje eu quero dizer para vocês que, independente do que esteja acontecendo, se vocês estão passando pela mesma trajetória que José passou, não, quando a pessoa que você estendeu a mão, quando a pessoa que te menosprezou, te xingou, chegar em você, não menospreze ela também, não a xingue também, ajude. Porque Deus ele fala que amai o próximo como a ti mesmo. E quando ele fala amai o próximo como a ti mesmo, ele fala para nós amar como a gente ama nós mesmos e sem olhar quem. Às vezes pode ser, como eu acabei de dizer, às vezes pode ser uma pessoa que te xingou a vida inteira, mas você tem que lançar o perdão. Jesus Cristo, quando ele esteve naquela cruz, ele sabia que aquele era o propósito de Deus na vida dele. Ele poderia muito bem ficar com raiva, né, de todo mundo tá chicoteando ele, de todo mundo que o menosprezou, todo mundo que o xingou, que o cuspiu nele. Ele poderia, mas não. Jesus, quando ele passou pela terra, ele nos deixou a lição que independente do que você esteja passando, independente da pessoa que seja, você deve amar, você deve cumprimentar o teu irmão como se fosse a pessoa, você deve cumprimentar o teu inimigo como se fosse a pessoa que você como se fosse alguém da tua família mesmo, sabe? É porque a família de sangue a gente realmente não escolhe. Mas os nossos amigos que também se tornam uma família, as pessoas da igreja também que também se tornam uma família. Mas é o que eu digo, da mesma forma que José, ele não menosprezou os irmãos dele, independente de tudo que tinha feito, não menospreze as pessoas também que te menosprezaram, porque senão você vai estar pagando com a mesma moeda, vai estar fazendo a mesma coisa que aquela pessoa fez. Às vezes quando você passa por alguma determinada situação assim, você acha ruim o jeito que aquela pessoa age, mas quando aquela pessoa vier até você, não age da mesma forma, porque senão você vai estar se comparando a ela. Então age de uma forma diferente, age da forma que Jesus Cristo agiu, da forma que ele nos ensinou. E depois de José encontrou, né, o pai dele, imagina a felicidade de Jacó ao encontrar o filho dele. Então, o que eu digo para vocês hoje, meus irmãos, é que independente, José, ele, às vezes, na situação que ele tava passando, dentro daquele cárcere, ele falou assim, que eu fui vendido como escravo, eu saí de uma casa, de um pai que me amava tanto, tinham meus irmãos, para depois ser vendido como escravo, como se fosse um nada, como se eu não tivesse família, como se eu realmente fosse nada, como se eu fosse um objeto. Às vezes José ele pode até ter pensado, Deus, por quê? Por que eu tô nessa situação? Mas é o que eu digo, Deus ele tem um propósito na nossa vida. Deus ele tem um propósito para todos nós. Da mesma forma como eu disse, ele tinha um propósito na vida de Jesus, ele tinha um propósito na vida de Jacó, ele tinha um propósito na vida de José, de Josué, ele tem um propósito na minha e na tua vida. E cabe a nós entregar a nossa vida nas mãos dele e deixar ele dele terminar o propósito dele. Independente da situação, da dificuldade, independente da prova, independente do que a gente esteja fazendo, saiba que isso é um propósito de Deus. Às vezes Deus ele só quer, às vezes é só para testar a nossa fé. Às vezes ali era para testar a fé de José. Mas José, ele independente do que ele passou, ele não perdeu a fé. Às vezes a gente até pode ficar com umas dúvidas, tipo, ai Deus, por que o Senhor tá fazendo isso? Por que o Senhor tá me deixando nessa situação? Eu sempre fui uma pessoa tão boa, sempre fiz isso, sempre fiz aquilo. Mas é nessas horas que a gente tem que ter fé, tem que se agarrar em Deus e não criticar o porquê que a gente tá naquela situação.
e sim se agarrar nele e falar: Deus, se eu tô passando por essa situação, eis-me aqui, Senhor. Que o Senhor faça de mim o teu querer. Que o Senhor possa cumprir o teu propósito na minha vida. Então, nessa noite de hoje, meus irmãos, que quero dizer para vocês que da mesma forma que Deus ele tinha um propósito na vida de Josué, porque Josué ele passou por tudo aquilo, teve que ficar numa prisão, teve que ser vendido como escravo, teve que ser acusado de abuso, ele passou por diversas situações, mas mesmo assim depois no final Deus o honrou. Deus ele colocou ele como governador do Egito, uma terra que é muito, muito, muito grande. Se tornou próximo de Faraó. Então, assim, cabe a nós deixar Deus fazer o que Ele realmente quiser. Deus ele nunca vai querer o mal do seu filho. Deus, quando Ele mandou Jesus aqui para a Terra, foi realmente um ensinamento para o povo que estava naquela época e para a gente que está aqui, que estamos lendo a história, revendo, imaginando tudo que Ele passou naquela época. Então, Jesus Cristo ele veio aqui para deixar um propósito, para deixar uma lição de amar uns aos outros, de amar independente de quem seja, se for um drogado, se for um bêbado, se for uma prostituta, se for um adúltero, independente de quem seja, ame uns aos outros. É uma coisa totalmente difícil, eu até concordo, porque nos dias de hoje sempre todo mundo tem uma personalidade diferente. Às vezes uma ideia não bate com a outra, às vezes uma pessoa, né, não é assim tão bem, não tem um caráter tão bom, mas independente de tudo isso, ame e peça direção para Deus, que eu tenho a total certeza de que da mesma forma que ele ajudou José, ele também ajudará a todos nós. E que nós possamos aprender com a trajetória de José, nós possamos... aqui eu só fiz meio que um resuminho da história, mas a história de José vai muito, 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 muito mais além do que tudo isso. Vale a pena vocês lerem o capítulo todo de Gênesis, que não fala somente da trajetória de José, mas fala também de Abraão, Jacó, Adão e Eva. Então vale a pena vocês meditarem nesse capítulo, neste livro, que é um livro muito essencial, é o primeiro livro da Bíblia, então é onde tudo começa. Ali se encontra as histórias assim mais, sabe, essenciais assim. Então eu peço que vocês meditem, né? Porque aqui, como eu disse, foi só um resuminho bem básico, então peço que vocês meditem mesmo assim mais a fundo, porque a história de José ela vai muito, 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 muito mais além que isso. Amém, meus irmãos? Essa foi a palavra de hoje. Fique com esse louvor maravilhoso. Eu desejo a todos uma boa noite e uma paz do Senhor.